Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, até hoje, eu não sei o que de fato aconteceu. E para ser bem sincero, tenho até medo de saber. Foi uma coisa estranha demais, inexplicável. Mesmo agora, muito tempo passado, enquanto escrevo essa carta, eu sinto todos os pelos do meu corpo se arrepiarem. Me dá até medo, juro por Deus. E tudo começou quando o Guilherme, meu cunhado, nos convidou para irmos à chácara de um tio dele ali na região de Castro. Era apenas um passeio, não havia nenhum acontecimento especial, nenhuma festa. A ideia era pegar a estrada no sábado de manhã, aproveitar bem o dia, passar a noite por lá mesmo e voltar no domingo, logo depois do almoço. Eu fiquei todo animado, até porque eu sempre gostei desse tipo de passeio, principalmente se for no campo. Se tiver muito verde, rio, animais, passarinho, sabe aquele contato com a natureza? Eu adoro. Fiquei contando nos dedos os dias que faltavam para chegar o sábado. Fomos eu, minha noiva, o irmão dela, esse que nos fez o convite, e a minha futura sogra. Estava um dia tão lindo, quente, ensolarado, de modo que tinha tudo para ser um final de semana perfeito. Naturalmente que já levamos a bebida, a cerveja, o refrigerante, a carne, o carvão para fazer um churrasco, até porque não queríamos dar nenhum trabalho aos tios do Guilherme. Foi a maior festa quando chegamos. Eu nunca tinha visto gente tão animada. O tio Augusto, então, nem se fala. Sabe aquela pessoa que gosta de contar história? O fato é que fomos muito bem recebidos lá naquela chácara. Chegamos no sábado, um pouco antes do horário do almoço, conversamos com o pessoal, depois começamos a dar uma volta ali pela redondeza. E só então voltamos para casa e começamos a lidar com a comida. O meu cunhado já foi improvisando uma churrasqueira com os tijolos e botando uma carninha para assar. Ao contrário de mim, a Ana, minha noiva, ela nunca foi muito chegada num passeio desse tipo, não. Ela reclama muito dos mosquitos. Nesse dia, no entanto, estava tudo tão bonito que ela estava até animada, tão animada que eu até estranhei. Passamos um dia muito gostoso. Além de termos sido muito bem recebidos, tinha também o lugar em si, né? Bonito, aquele contato direto com a natureza, que aqui na cidade a gente tem tão pouco. A chácara era realmente linda, muito bem cuidada. À noite repetimos o ritual. Carne, cerveja, muita prosa, muito caos, muita risada. O tio Augusto até nos serviu uma pinguinha colonial que ele tinha guardada. E era uma pinguinha tão gostosa, descia tão macia no estômago, que eu acho até que exagerei um pouco. Aliás, para ser sincero, eu exagerei foi muito. No interior, o pessoal costuma se recolher cedo. De modo que não eram nem 9 horas ainda e já foi todo mundo se preparando para dormir. Bom, nessas alturas, a Ana já tinha até ido se deitar. Foi quando o meu cunhado olhou para mim e me fez aquele convite. Escuta, Gilberto, você não quer dar uma voltinha por aí? É muito cedo ainda. Ó, tem um lugarzinho que eu conheço aqui perto que é um show de bola. Quando eu vim aqui do tio, eu sempre dou uma passadinha lá antes de ir embora. Vão lá tomar saideira? Com toda a franqueza, eu fiquei meio na dúvida. Mas será, Guilherme? Sei não. Vai que depois a tua irmã brigue comigo. Mas que briga que nada, rapaz. Ela não tá dormindo? Então, vai brigar de que jeito, se não vai ficar sabendo? A gente vai num pé e volta no outro. O fato é que a minha noiva podia até estar dormindo, mas a minha futura sogra não. Tanto que quando nos viu levantando e tomando o rumo da porta, já foi perguntando. Estão indo aonde vocês, hein? Já tá tarde. A gente só vai dar uma voltinha, mãe. Tomar uma saideira num lugarzinho aqui perto. Mas que saideira, menino? Vocês não acham que já beberam o suficiente por hoje, não? Ela não gostou nem um pouco de ver a gente saindo. Principalmente aquela hora da noite. E claro, principalmente naquele estado, né?
Não é que estivéssemos caindo de bêbados, não é isso, mas realmente já tínhamos bebido mais do que o recomendável. Principalmente eu, que não estou acostumado a beber. E depois tem outra. Vai que a Ana acorda e dá pela minha falta. Apesar disso, o cunhado insistiu tanto que eu acabei topando. Ainda convidamos o tio Augusto para ir junto com a gente, mas ele não quis. De modo que, mesmo debaixo do olhar contrariado da minha futura sogra, acabamos indo apenas nós dois. Lembro que era noite de luar, de modo que, apesar da estrada que levava à cidade ser praticamente no meio do mato, não estava assim tão escuro. Depois de algum tempo, meu cunhado parou o carro diante de um bar que francamente me pareceu, digamos assim, meio suspeito. Ou eu estava muito enganado, ou aquele lugar não era simplesmente um bar. Parecia mais, com perdão da má palavra, uma zona. Naturalmente que eu pensei na Ana no mesmo instante. A coitada lá dormindo e eu ali naquele lugar. Ai de mim se ela ficar sabendo. Ainda comentei com meu cunhado. Você tá brincando que a gente vai entrar nesse lugar? Isso aqui não é um inferninho, cara? Aí o que tem? A gente entra, toma uma cervejinha e vai embora. Relaxa, cara. A Ana nem vai ficar sabendo. Essa hora ela tá no quinto sono. Olha, quase não entrei. Quase continuei ali mesmo no carro, esperando que ele fosse lá, tomasse a tal cerveja e voltasse. Só que é aquela coisa, né? Eu estava um pouco embalado por conta da bebida, de modo que, mesmo contrariado, acabei acompanhando o meu cunhado. Até porque, no fundo, ele até que tinha um pouco de razão. Que mal podia haver? A gente não ia fazer nada de errado. Bom, o lugar era uma verdadeira espelunca. As mulheres, olha que Deus me perdoe a franqueza, uma mais esquisita do que a outra. Aliás, não tinha nem muita gente. A música a todo volume. E dá-lhe João Mineiro e Marciano. Chegamos diante do balcão, meu cunhado pediu uma cerveja e ficamos por ali só observando o movimento. Já se vai mais de uma semana sem você. De repente, duas daquelas meninas se aproximaram e, como meu cunhado começou a dar corda, elas ficaram por ali. Eu, naturalmente, fiquei na minha. Primeiro porque era comprometido e depois porque, francamente, as mulheres realmente eram muito esquisitas. Bom, mesmo assim, as duas ficaram por ali, puxando conversa, jogando um charme, se é que vale a expressão para aquelas mulheres, tomando a nossa bebida e o meu cunhado dando corda. O resultado foi que o que era para ter sido apenas uma saideira acabou se estendendo muito mais do que deveria. Quando vimos, a mesa já estava cheia de garrafa vazia. Vez ou outra, uma daquelas mulheres puxava a conversa comigo. Fazia uma provocação, perguntava se eu não estava a fim de fazer um programa, mas eu não perdi a linha. Continuava ali firme, na minha. Quer dizer, firme mesmo, talvez não. Porque eu já tinha tomado aquela cachaçinha. Ali a gente deve ter bebido o quê? Umas 8, 10 cervejas. A certa altura, foi me dando um sono, mas um sono, uma moleza assim no corpo. Sabe, eu acho que aquela cachaça que eu tinha bebido lá, e mais aquela cerveja, começou a me pegar ali naquele momento, porque até aquele momento eu tava alerta. Aí de repente começou a me dar aquele mole no corpo, assim, sabe? Aquele sono, aquela vontade de me encostar. Acho que só naquele momento aquela cachaçinha estava fazendo efeito. Olha, pensei até em voltar pro carro, deitar e esperar pela boa vontade do meu cunhado, pra gente ir embora. Mas no fim, acabei adormecendo ali mesmo, naquela mesa de bar. Se bem que eu nem tenho lembrança clara disso. Eu digo que dormi ali porque ele me contou depois. Eu simplesmente apaguei.
escutando a conversa mole daquela mulher ali do meu lado, começou a me bater aquela moleza, aquele cansaço, sabe? Até que quando vi, apaguei. Não lembro nem como voltamos lá para a chácara, só para você ter uma ideia. Quando voltei a mim, meu cunhado estava tentando me tirar do carro, dizendo que já tínhamos chegado. Olha, eu só lembro de ter tirado o sapato e deitado de roupa e tudo na cama do lado da minha noiva. Deitei, mas também nem me movi. Do jeito que caiu, fiquei. Mesmo assim, ainda escutei ela resmungando alguma coisa. Perguntando onde que eu tinha ido, reclamando do horário que eu tinha chegado, dizendo que no dia seguinte a gente teria uma conversa bem séria. Mesmo assim, a voz da Ana me pareceu estar a milhas de distância. Eu não faço nem ideia de quanto tempo passou depois que eu me deitei. Tudo que eu sei é que, de repente, no meio da madrugada, eu senti como se tivesse alguém em cima de mim. Pensei até que fosse a Ana, querendo fazer amor comigo. Só que, no que abri o olho, embora estivesse escuro ou meio assim na penumbra, eu notei que, apesar de ser mulher, não era a Ana que estava ali, não. Até porque a Ana tinha o cabelo louro. E aquela mulher que estava ali, em cima de mim, era morena, tinha o cabelo preto. Aliás, eu vi perfeitamente o seu rosto, os seus olhos, o nariz, a boca, mesmo o quarto estando na penumbra. Eu nunca tinha visto aquela mulher na minha vida. Mesmo que fosse um parente qualquer dos tios da Ana, também eu não lembrava de tê-la visto ali na chácara durante o dia. Eu então tentei me mexer, tirar aquela mulher de cima de mim até para descobrir o que estava acontecendo, mas quem disse que eu consegui? Na verdade, eu não consegui mover um músculo. Percebia tudo que se passava à minha volta, só que não conseguia me mexer. Inclusive pelo canto do olho, eu vi a minha noiva dormindo ali do meu lado, respirando forte. Ainda tentei chamá-la para me acudir, só que a minha voz também não saiu. E eu tentando me mexer, saí debaixo daquela mulher que eu nem sabia quem é, mulher esquisita. Mulher me olhando, mulher com aquele olho, me olhando. Aquele peso morto em cima de mim, eu tentando sair. Tentando falar qualquer coisa, não conseguia, a voz não saía. A voz que saiu foi a dela. Me dá um beijo que eu vou embora. Pensei comigo, mas que beijo, bruxa? Mas que beijo, desgraçada? Quem é você? Mas só em pensamento, porque eu não conseguia falar, a voz não saía. Eu ouvi aquela voz e me arrepiei todo. Na verdade, aquela voz parecia vir de todo o quarto e não só da boca daquela mulher. Ou então, sei lá, vinha da minha cabeça. Até porque eu podia jurar que não tinha visto a boca da mulher se mover. A boca da mulher não se mexeu. Eu ouvi a voz, mas a boca da mulher continuou do mesmo jeito. Eu queria falar. Nessas alturas eu queria até gritar por socorro, mas não conseguia. Eu só conseguia pensar: meu Deus, que diabo de coisa está acontecendo? Quem é essa coisa em cima de mim? Será que foi ela que me pediu um beijo? Mas a boca da mulher não se moveu. Quem é essa criatura, meu Deus? O pior é que depois que escutei aquela voz, começou a sessão de tortura. Me senti como se estivesse sendo sufocado. Mais do que isso, estapeado, arranhado, beijado, até abusado. Juro! Juro por essa luz que me alumia! A mulher começou a passar a mão em mim. Só que eu sentia a mão da mulher, mas com o olho não via o braço dela se movendo.
Eu só sentia. Olha, eu não sei dizer exatamente o que aconteceu ali naquele momento. Só sei dizer que aquela criatura, não sei como. Eu sei que ninguém vai acreditar. Eu contei depois até para Ana. E ela brigou comigo. Perguntou se eu pensava que ela era alguma idiota. Mas eu juro, aquela mulher não sei como, mas até amor comigo ela fez. E tudo isso sem que eu conseguisse abrir a minha boca e dizer uma única palavra. Aí, de repente, do mesmo jeito que começou, aquilo parou. A mulher, fosse quem fosse, desapareceu na penumbra como se fosse fumaça. E mais uma vez eu apaguei. Quando eu acordei, eu pensei que tivesse sido um pesadelo. Só lembro de ter acordado no outro dia com a voz da Ana no meu ouvido. O que você andou aprontando, hein, Gilberto? Não finge que está dormindo. Onde que você foi ontem de noite que voltou todo arranhado? O que você está falando, mulher? O que eu estou falando? O que eu estou falando? Faz de bobo! Faz de bobo! Eu estava deitado na cama, de costas para ela, sem camisa, sem a bermuda. E acredite se quiser, até sem a cueca. Juro por tudo quanto é mais sagrado que, apesar de estar meio grogue, eu lembro perfeitamente de ter deitado exatamente do jeito que tinha chegado da rua. Até porque do jeito que eu cheguei, me joguei na cama. Só tirei o sapato e mais nada. No entanto, ali estava eu, pelado. E o pior, com aquelas marcas de unha nas costas. Me embananei todo para explicar. Foi aí que eu lembrei daquela mulher misteriosa que tinha me aparecido de madrugada. E daquela sessão de tortura como se fosse um sonho. E contei tudo para ela. Pelo jeito, a julgar pelas marcas nas minhas costas, eu fui lá no espelho me olhar. E tinha mesmo. Pelo jeito, tinha sido mais real do que eu imaginava. Do contrário, eu não estaria com aquelas marcas de unha nas minhas costas. Mas quem disse que a Ana acreditou? Pelo contrário, ela ficou fula da vida comigo. Tá achando que eu sou algum idiota, Gilberto? Por onde foi que você andou ontem à noite, hein? E quem foi a vagabunda que te deixou todo marcado desse jeito? Fala! Mas, Ana, eu juro por Deus, eu tô falando sério, mulher, acredita em mim. Foi aquela mulher que apareceu aqui no quarto, no meu sonho, que eu te contei. Não teve jeito. Ela não acreditou. Aliás, ninguém acreditou. Todo mundo ficou me olhando com uma cara esquisita. A minha sogra, então, nem se fala. Só faltou me fuzilar. Tudo bem, eu admito que é uma história difícil de engolir. Mas eu juro, eu estou falando a verdade. Ainda tentei botar o meu cunhado no meio para ver se ele me livrava da enrascada, até porque quem tinha me metido naquilo era ele. Ele até que me ajudou, disse que a gente não tinha feito nada de errado. Até porque não tinha feito mesmo. Só que aí, nós dois passamos por mentirosos. Naturalmente que a Ana achou que eles estivessem encobrindo a minha safadeza. Sendo que, na verdade, e Deus é testemunha, eu não pratiquei safadeza nenhuma. E o que era para ter sido um final de semana perfeito acabou virando um desastre. Aliás, se dependesse da Ana, nem naquele carro eu entrava mais. Por ela, eu teria vindo embora a pé. A briga foi feia. Ela realmente não acreditou em nenhuma das minhas palavras. E eu não tiro a sua razão. Se estivesse no seu lugar, eu tenho certeza de que também não acreditaria. Mas o que eu vou fazer, meu Deus? Me lasquei. Juro que se tivesse feito alguma coisa de errado, eu assumiria. Mas não posso pagar por um pecado que eu não cometi. Eu acho que pelo nosso tempo de convivência, eu merecia pelo menos um voto de confiança, mas nem isso ela foi capaz de me dar.
só me restou escrever essa carta e mandar para esse programa, para ver se ela me escuta. Aliás, tem um detalhe nessa história que eu não contei para ela. Aliás, não contei para ninguém. E não comentei com ninguém, porque, sei lá, eu fiquei ainda mais assustado, com medo de que até os parentes dela ficassem revoltados comigo. Antes de virmos embora, eu reparei numa coisa que, pelo menos até aquele momento, eu não tinha reparado. Na sala, sobre a estante, havia vários porta-retratos. E num desses porta-retratos, eu vi uma fotografia que me fez gelar dos pés à cabeça. Era ela. Era o rosto daquela mulher que estava estampado ali naquele porta-retrato. Juro por Deus que era. Quando perguntei para Dona Rosa, esposa do tio Augusto, quem era aquela mulher, ela pegou o retrato na mão, fez assim uma cara de tristeza, sabe? E comentou: essa é a Lourdes, minha irmã. Ela morava aqui com a gente. Morreu já vai para 6 anos. Quando ela falou aquilo, meu cabelo arrepiou. Como assim morreu? Não, ela morreu? Mas morreu de quê? A gente não sabe direito. Parece que deu um nó nas tripas da coitadinha. Eu ainda peguei aquele retrato na mão e fiquei olhando para o rosto daquela mulher e não havia dúvida. Era mesmo ela, a mesma que tinha me visitado durante a noite, que tinha feito todas aquelas coisas comigo, deixado aquelas marcas de unha nas minhas costas. Só que como podia, meu Deus? A Dona Rosa tinha acabado de me contar que ela tinha morrido já fazia 6 anos. O fato é que até hoje me arrepio quando lembro dessa história. Claro que não comentei nada com ninguém. Eu podia até ter usado isso para livrar minha barra com a Ana, mas fiquei com medo de comentar e a família deles ficar ainda mais revoltada comigo pelo simples fato de estar envolvendo alguém que já morreu. E cá entre nós, se alguém me contasse uma coisa parecida, nem eu acreditava. Foi por isso que eu comentei lá no início dessa carta que até hoje eu não sei o que de fato aconteceu. Será que foi mesmo o espírito daquela mulher que ainda vagava naquela casa, que me apareceu no meio da noite e fez tudo aquilo comigo? Só pode. Só pode. Quem mais? Eu ainda perguntei várias vezes para o meu cunhado se realmente eu fiz alguma coisa com alguma mulher lá naquele inferninho onde ele me levou. Porque, para ser sincero, eu não lembro de quase nada. Eu também não posso afirmar com certeza que eu não fiz nada, já que me deu aquele apagão. Quando estávamos só nós dois, ele ficava só me olhando. Não dizia nada. Não confirmava e nem desmentia. Mas quando a Ana estava perto, ele jurava que nenhum de nós tinha feito nada de errado, de modo que nem eu mesmo sei no que acreditar. No fim das contas, o pior aconteceu. A Ana acabou me largando. Falou que não podia continuar sendo noiva de alguém em quem tinha perdido completamente a confiança. Até hoje, ela pensa que eu inventei aquela história apenas para encobrir a minha safadeza. E, para ser franco, nem eu mesmo tenho mais certeza de nada. Talvez realmente tenha sido só um sonho. Só que como explicar o fato de eu sonhar justamente com aquele irmã da Dona Rosa que tinha morrido? Uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida, nem por fotografia. Se eu tivesse visto o retrato antes de acontecer, tudo bem. Só que, juro por Deus, só depois é que eu fui ver. Eu sei que essa minha carta não é propriamente uma história de amor. Mas as consequências disso foram as piores possíveis. Porque foi essa história que afastou de mim a mulher que eu amo até hoje, com quem eu estava planejando, inclusive, me casar. A gente estava noivo. Ela, aliás, já estava até cuidando do enxoval. Nossa ideia era casar já no ano seguinte. Só que aí aconteceu essa confusão toda
E a minha vida virou de perna para o ar. Até hoje eu tento me reconciliar com a Ana. Só que pelo jeito, ela já não quer mais nada comigo, já me esqueceu. Já me tirou completamente da sua vida. Quando eu toco no assunto da falecida, ela nem fica mais zangada comigo. Pelo contrário, leva na brincadeira. O que demonstra que ela já superou aquele momento de revolta. Superou, mas não quer mais nada comigo. Ah, meu Deus do céu, como eu queria que ela ouvisse esse meu relato e tentasse pelo menos acreditar em mim. Mesmo que eu tenha errado, mesmo que a história da tal mulher tenha sido apenas um sonho, um pesadelo, na verdade. Mesmo que quem tenha deixado aquelas marcas de unha nas minhas costas tenha sido aquela mulher lá na boate. Mesmo assim, por tudo o que a gente viveu, eu acho que eu merecia pelo menos um voto de confiança, uma chance de me redimir. Eu já pedi perdão 1 milhão de vezes, só que nem isso foi capaz de amolecer o coração dessa mulher. E é uma pena. Tenho certeza de que Deus tinha coisas boas preparadas para nós dois. Coisas que, pelo jeito, por conta daquele espírito malvado, nunca mais vamos ter a chance de usufruir.